Que jogo, meus amigos, a gente teve ontem entre Flamengo e Corinthians. A gente no primeiro tempo a gente teve duas equipes bem distintas. Um Flamengo que atacava e tinha o domínio de jogo. E o Corinthians que apenas se defendia, principalmente com o goleiro Hugo Souza, que ao meu ver foi o melhor jogador do Corinthians nessa partida. E no segundo tempo a gente teve um pouco mais de equilíbrio, já que não foi um jogo assim de mais ou menos como o City Liverpool, porque a qualidade das equipes são muito maiores. Mas a gente teve o Corinthians apenas tendo um jogo mais reativo do que exatamente trabalhando a bola e o Flamengo com um jogo mais trabalhado sobre o comando do novo treinador, que é o Felipe Luiz. E o Flamengo começou com uma escalação mais ou menos titular, já que tem alguns jogadores machucados, que é o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Alexandre na lateral esquerda, o Eric Pulgar, o Nicolas de la Cruz e o Arrascaeta no meio de campo, e o Gerson, o Bruno Henrique e o Gabriel Barbosa no comando de ataque. O Gerson fazendo mais um meio de campo coringa, que ele estava muitas vezes na direita, estava muitas vezes na esquerda, também armando o jogo com o Arrascaeta. Já no Corinthians a gente teve um time mais ou menos misto. Já que a gente teve o goleiro Hugo Souza, o Fagner na lateral direita, o André Ramalho, Félix Torres e Hugo na lateral esquerda, Ian Gustavo, Charles e Coronado no meio de campo. Aí a gente teve o Romero, o Garro e o Hector Hernandes no comando de ataque. O Flamengo teve já aos 3 minutos uma jogada de meio de campo, um chutaço espetacular do Arrascaeta, que o goleiro Hugo Souza ele faz uma defesaça, como eu falei, o Hugo Souza foi o melhor jogador do Corinthians nessa partida. E a gente já percebe muita coisa quando o goleiro é o melhor jogador da partida. O Arrascaeta acertou um belíssimo chute que estava mais ou menos ali a meia altura. E se tivesse sido gol, seria provavelmente um dos gols mais bonitos da Copa do Brasil dessa edição. Já aos 17 minutos a gente teve uma jogada de ataque também do Flamengo, onde a bola sobra para o Arrascaeta. Ele chuta pela primeira vez, o Souza ele defende, mas na segunda vez ele, se eu não me engano, eu não sei o que ele tentou fazer. Se foi um cruzamento, fazer um gol de cavadinha, só que a bola correu à frente do gol inteira do Corinthians e não aconteceu absolutamente nada. A bola não mudou de direção e ninguém fez alguma coisa para mudar a direção dela. Aos 30 minutos a gente teve um lance muito bonito que foi o do Alexandre com o Gabriel Barbosa. O Alexandre faz o cruzamento, o Gabriel Barbosa ele quase faz o gol de letra, mas nós temos de novo uma defesaça do Hugo. Ele consegue defender por baixo e ainda consegue defender em cima. Ou seja, mais uma vez o Hugo Souza mostrando que foi a melhor contratação do Corinthians para essa metade final de temporada brasileira. Mas pouco tempo depois a gente teve o gol do Alexandre. Ele fez uma jogada pela esquerda, ficou mais ou menos na diagonal com o Hugo. E o que acontece? O Hugo ele achou que o Alexandre ia cruzar, como a maioria dos goleiros fazem também. Acho que que o jogador vai cruzar quando está ali na diagonal, mas não, o Alexandre ele joga entre a trave e o Hugo Souza, marcando assim o primeiro e único gol do Flamengo da partida. Aos 38 minutos a gente tem um passe espetacular, mais ou menos cruzamento do Nicolas de la Cruz para o Gerson, que ele pega muito mal na bola e acaba mandando ela para fora. Aos 40 minutos a gente teve uma jogada do Coronado pela esquerda, que foi muito boa, a bola acabou sendo tirada dele, sobrou para o jogador do Corinthians, que passa para o Rodrigo Garro, mais ou menos ali na frente da grande área, ele e mete um chutaço que quase é um golaço, se não fosse o goleiro Agostinho Rossi para tirar. Aos 6 minutos do segundo tempo a gente teve um cruzamento que o Léo Ortiz aproveitou, cabeceou para o gol, só que de novo o goleiro Hugo Souza, sem deixar a bola escapar e sem espalmar a bola, faz outra defesa. Aos 7 minutos do segundo tempo também a gente teve mais uma finalização do Corinthians. A gente teve uma jogada pela esquerda, onde o jogador passa para o Mateuzinho domina, o Mateuzinho passa de novo para o Angel Romero e ele mete a bola na trave. Aos 12 minutos a gente teve um cruzamento lá para a entrada da área do Corinthians e sobrou para o Bruno Henrique e o Bruno Henrique ele cabeceia na trave. E um lance depois a gente teve uma cobrança de falta do Nicolas de la Cruz que também bate na trave, ou seja, nesse jogo, se não me engano, foram 4 bolas na trave
3 do Flamengo e uma do Corinthians. A gente teve uma chance bem clara perdida com o Gerson nesse jogo, que foi um passe espetacular do Arrascaeta, se eu não me engano. E ele, cara a cara com o Hugo Souza, ele praticamente chuta no meio do gol e o Hugo Souza faz a defesa. Aos 23 minutos, a gente tem uma boa jogada do Arrascaeta pelo meio do gol, onde ele passa para o Alexandre, que também faz um drible. Ele cruza ou chuta para o meio da área e o Gabriel Barbosa aproveita e faz o gol. Só que esse gol foi anulado porque o VAR declarou impedimento. Num lance assim meio polêmico, porque o VAR ele pegou mais ou menos um pouco mais à frente do ombro e não exatamente o ombro. Aos 26 minutos do segundo tempo, em uma jogada de cruzamento, a bola sobra para o Romero, que a bola faz um chute e a bola passa do Rossi, mas não passa de Léo Ortiz, e salvo que seria um empate, que seria desastroso para o Flamengo, já que o Flamengo ele fez uma partida muito boa, mas é como fala o ditado, bola na trave não altera o placar. Não tá ditado não, na música. Aos 39 minutos a gente teve mais um cruzamento para a área, onde cai nos pés de Mateuzinho. O Mateuzinho leva para o fundo, chuta e pega na parte externa da trave do goleiro Rossi. Mais uma bola na trave, se não me engano, foram 3 do Flamengo e agora 2 do Corinthians. Esse jogo deixa claro para a gente algumas coisas sobre o motivo pelo qual o Corinthians está na zona do rebaixamento. Fez uma temporada péssima até aqui e faz uma temporada de recuperação há uns 10 jogos, mais ou menos, quando começou a vencer. Mas a gente vê um Corinthians que no primeiro tempo, principalmente no primeiro tempo, não conseguiu fazer absolutamente nada. Os jogadores do Corinthians não conseguiu dar 3, 4 toques na bola direto, não conseguiu contra-atacar, não conseguiu fazer absolutamente nada. Enquanto o Flamengo, com um novo ânimo, com um novo treinador, e é sempre assim quando o Flamengo muda de treinador, parece que o ânimo surge uma fênix do Flamengo, mas a gente teve um jogo muito bom do Flamengo no primeiro tempo. Todo mundo ali ajudando, todo mundo ali voltando para marcar. O Gerson correndo bastante e correndo certo, roubando, armando, criando o jogo para o Flamengo. Todos os jogadores do Flamengo ali fizeram uma ótima partida. E no segundo tempo a gente teve um jogo mais truncado, um jogo mais disputado, onde o Corinthians ele aproveitava muito bem os contra-ataques e escanteios que eram lhe dados e chutes de média distância, onde aí o Rodrigo Garro ele chuta muito bem. Mas a gente tem um perigo muito grande. O Flamengo ele fez um ótimo jogo ontem, e o Felipe Luiz ele fez uma boa estreia também, só que o grande problema foi bolas na trave. O Flamengo meteu 3 bolas na trave e o jogo acabou 1 a 0. Bola na trave não altera o placar. E esse é o grande problema. Porque o Flamengo ele criou muito, jogou muito, mas só venceu de 1 a 0. A não ser que jogue desse mesmo jeito lá na Neoquímica Arena. Muito melhor, muito mais aguerrido para ganhar logo no primeiro tempo. Para ganhar o jogo, na verdade. Esse esforço pode ser jogado no lixo. E vai. O Corinthians ele se defende o jogo inteiro, 2 escanteios, 2 gols. Porque é assim que funciona o jogo do Corinthians. É um jogo de muita sorte. Um jogo ao acaso. Ou seja, a gente vai ter um jogo da volta da Copa do Brasil muito emocionante. E de novo vai ser um jogo assim que para corações saudáveis, porque quem é cardíaco é melhor nem assistir esse jogo. Então, torcedores do Corinthians e do Flamengo, deixem nos comentários a sua opinião, a sua, as suas ideias do jogo de ontem. Eu só estou gravando de manhã porque exatamente ontem, assim que acabou o jogo, eu estava exausto, já tinha gravado. O jogo do Vasco Atlético Mineiro estava muito exausto. Então, foi esse o vídeo. Bom dia.